Porque se você entra numa reunião pensando, eu vou ficar aqui, eu vou ligar o foda-se, vai dar problema. Depois a gente coloca um pi aqui, né? Beleza. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ricardo Pena e este é o quadro O Palhaço e o Executivo. E o tema de hoje é a diferença entre ausência emocional e inteligência emocional. Para conversar comigo sobre esse tema, uma pessoa que é muito inteligente, Acerola. E aí, Acerola? Sim, você. Eu achei até que você ia chamar outra pessoa, que é para falar sobre inteligência, como é que é? Inteligência emocional. Isso. E? Ausência emocional. Ah, claro, eu sou um perito nisso, viu, Ricardo? Nossa, estudo há anos sobre a ausência da coisa, né? O que é isso? Muito bom. O que é ausência emocional e o que é inteligência emocional? De uma forma bem resumida, inteligência emocional é quando você consegue utilizar as suas emoções no seu dia a dia de uma forma que seja positiva, que te ajude a atingir os seus resultados, tá? Claro que o tema é muito amplo, muito extenso, mas se você conseguir utilizar as emoções no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua família, né, na sua escola, no seu desenvolvimento pessoal, e você conseguir obter sucesso através dessas emoções, legal, você está usando muito bem a sua inteligência emocional. Já a ausência emocional é aquele tipo, por exemplo, de profissional que talvez você conheça, é aquela pessoa que ela não demonstra nenhuma emoção. Quando as coisas estão indo mal, ela continua daquele jeito. Quando as coisas estão indo bem, do mesmo jeito. Então ela não coloca emoção. Quando ela é criticada, ela escuta, entra por ouvido, sai pelo outro. Então ela não demonstra emoção, ela não consegue colocar a opinião dela, ela fica totalmente ausente do que está acontecendo ao seu redor. Só que tem muita gente que acha que isso é bom. Olha, aquela pessoa, ela não entra em conflito com os outros. Ela é queridinha, ela é uma pessoa que é legal estar do lado dela porque ela não gera conflito. Só que ela não gera conflito, o que pode ser até positivo, mas ela também raramente se manifesta, ela não usa emoção, ela vive num vazio. Então, de uma forma assim, extremamente resumida, essa é a diferença entre ausência emocional e inteligência emocional. Consegui explicar, Acerola? Não, agora eu entendi. Nossa, uma das piores coisas que eu acho é aquela pessoa que ela é morna. Você nunca sabe o que essa pessoa sente, pensa ou o que está acontecendo lá dentro. Então eu acho que isso tem total ligação com pessoas que se desequilibram no trânsito. Tem, Ricardo? Por exemplo, eu acho que aquilo é uma ausência de inteligência emocional. Estou certo ou estou errado? Exato. É quase que um descontrole emocional. Então, isso não acontece só no trânsito, pode acontecer no trabalho também. Quando você usa inteligência emocional, você consegue aplicar as suas emoções e ter sucesso na reação que você vai gerar para outra pessoa. Por exemplo, no trabalho, se alguém fizer alguma coisa que você não gostou, que foi desagradável, você pode sim colocar emoção, mostrar que você não gostou, que você está chateado, que aquilo realmente pode ter até gerado um desrespeito da forma que a pessoa agiu, da forma que a pessoa falou. Então é legal você utilizar suas emoções, né? Fala que você está triste, não tem problema utilizar as emoções, mas você não pode se descontrolar. Então nesse caso que o Acerola falou, quando isso acontece de você perder o controle e as emoções te controlarem, não você controlar as emoções, realmente você pode ter mais problemas do que solução. Então esse é um caso bem comum de descontrole emocional. No trânsito acontece bastante, Acerola. Ótimo exemplo. Você sabe que você falando agora, eu acabei de lembrar, no trabalho no hospital, nós temos que ter um baita de uma inteligência emocional. Por quê? Às vezes o cenário é caótico. Tem aparelho pi, 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 aquele som daquela bombinha. E tem criança querendo brincar, tem criança querendo dormir, tem televisão ligada, tem a enfermeira passando, tem o médico chegando. Como que você não leva o caos para esse lugar? Utilizando a sua inteligência emocional, sabendo como se portar, onde você está. Eu levo mais ruído para um lugar que já é barulhento? Talvez isso traga um descontrole e não uma inteligência. É Exato. Por aí? Perfeito, esse é um ótimo exemplo também para a gente utilizar, Acerola. A gente
se preparar psicologicamente, né, emocionalmente, porque a gente sabe que vai enfrentar alguns desafios. Então é muito bacana a gente já ter ideia do que a gente vai fazer e de como a gente vai fazer e de quais emoções a gente vai aplicar. Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, dependendo do tema, eu preciso ser muito mais emocional. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar de uma forma mais triste, mais feliz, mais empolgado, mais quieto? E isso faz toda a diferença. Como a Acerola falou lá no começo, pessoas mornas às vezes não conseguem obter os resultados desejados. Então é bacana ter esse planejamento para utilizar as emoções de forma correta para que você consiga atingir os seus objetivos. E Acerola, me diz uma coisa ali no hospital, quando você vai falar com uma criança ali no quarto, você precisa ter uma boa emoção, você precisa estar bem preparado. Você já planeja como é que você vai entrar quando você está entrando? Como é que funciona isso? Na verdade não tem um planejamento, Ricardo. O planejamento prévio, na verdade, é uma sequência de boas práticas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro eu olho para o lugar para avaliar, de repente até se eu sou bem quisto naquele lugar. A segunda boa prática é entrar com calma, devagar, entender qual é o ambiente. A partir disso, aí pode acontecer milhões de coisas. Pode ser que a criança seja muito louca e queira brincar uma brincadeira a 100 por hora. Mas pode ser que seja aquela criança que gosta só de te olhar e ficar ali. Então, usar nesse caso da inteligência emocional, é usar ela a seu favor para você realmente sacar o que está acontecendo naquele ambiente. E qualquer que seja a reação da criança, você está preparado emocionalmente para ela. Aí a gente se adapta ao que ela traz. E aí vem o preparo, que é isso que você está falando. Que é, olha, se a criança quer ir de 0 a 100 por hora, eu vou junto com ela. Mas se ela quer ficar quietinha, eu também vou junto com ela. Porque eu estou preparado para todas essas situações. Bacana, Acerola. Ótimo exemplo, muito bom. Teve uma vez uma experiência bacana que eu tive numa reunião. Eu já sabia que seria uma reunião de trabalho bem difícil, bem desafiadora. E eu me preparei antes da reunião para agir emocionalmente. Então até conversei com uma colega minha, eu falei, olha, se a reunião for por esse caminho, eu vou falar de uma forma mais dura, eu vou ser até um pouquinho mais agressivo, mas sem desrespeitar ninguém, para colocar a nossa opinião de como a gente acha que isso deveria funcionar. E aí a reunião acabou indo pelo lado mais complicado. Num determinado momento até falei um pouco mais alto, até fui mais duro ali, mais uma vez, sem ofender, sem desrespeitar ninguém, partindo só do princípio profissional, e aí as pessoas olharam assim e falaram, realmente você tem razão no que você está dizendo. A sua indignação mostra que a gente estava indo para o caminho errado. Então, colocar as suas emoções, mas mais do que isso, você planejar e utilizar ela no momento correto, pode te ajudar bastante. Por isso que eu gosto sempre de citar esse termo, que é ausência emocional. Porque se você entra numa reunião pensando, eu vou ficar aqui, eu vou ligar o foda-se, tome cuidado, pois isso não vai te ajudar em nada. Simplesmente vai te deixar fora ali da reunião e a sua participação vai ser irrelevante. Certo, Acerola? Consegui explicar então? Fez sentido a diferença de ausência para inteligência emocional? Sensacional. Inclusive, eu pensei num exemplo. Ótimo. Um exemplo para a gente fechar com chave de ouro hoje. Chave de ouro já me dá medo, mas vamos lá. Ok. Imagina assim, você prepara um jantar para uma família de amigos. Todos entram na sua casa com a mesma cara. E permanecem assim durante todo o jantar. Comem, você conta uma desgraça para eles e eles continuam assim. Imagina isso, qual é o tipo de diálogo, qual a conexão que teve da comida que você fez? Você não sabe se eles gostaram ou não, você não sabe se a desgraça realmente é uma desgraça. E a pessoa entra e sai e você fica com aquela sensação do tipo, caramba, que tipo de pessoa é essa? Então, coloque as suas emoções, nós somos emoções. Às vezes vem o amor e aí você fica amoroso. Às vezes vem a raiva e você fica com raiva. Deixa ela transitar. O importante é que você não seja a emoção. Apenas ela passa. Muito bom. Acerola, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nesse quadro maravilhoso. Foi incrível ficar ainda mais inteligente emocionalmente com você. E eu quero agradecer você também pela audiência. É muito bacana
a gente ter essa troca, conversar, compartilhar um pouquinho do que a gente aprende por aí. Aproveita para se inscrever no canal, curtir e compartilhar com um amigo, talvez esse tema vai ajudar bastante ele no dia a dia. E eu espero você aqui na próxima semana. Então tenha um excelente dia e uma excelente semana e até logo.